Eu quero dar o meu cordial boa noite a todos os amigos e amigas que estão aqui presentes. Nós ainda continuamos sem internet. Hoje pela manhã o fio, o cabo, ele se rompeu e então o culto vai ser gravado e depois será colocado lá no ambiente virtual da nossa igreja, lá no YouTube. Então estamos sem internet nessa noite, mas fique então a minha cordial saudação a todos que estão aqui na igreja para participar hoje à noite do culto. Antes propriamente de entrarmos no processo de culto, eu gostaria só de fazer umas comunicações. Próximo domingo pela manhã, culto da ressurreição às 6 horas da manhã. Após o culto da ressurreição, teremos o café da manhã para toda a igreja. Você pode colocar o seu nome lá no livro de inscrição, é bom para que nós tenhamos uma média de quantas pessoas estarão presentes. Se você durante a semana lembrar que esqueceu de botar o nome, não entre em desespero, você participará do café. Não, Saulo, fique tranquilo, é para a gente ter uma média. E também, meus irmãos, para um registro histórico. Nesses 60 anos, que tem um grupo da igreja que está pesquisando muito, nós encontramos esse livro. E é uma preciosidade, Jorge. Você tem vários eventos que foram organizados há 30 anos, 20 anos, e os irmãos que participaram estão lá, tudo assinado lá. Teve um jantar aqui de Natal, que tem lá mais de 300 pessoas participando. Não sei onde é que saiu tanta gente, como é que coube do outro lado e como teve comida lá. Mas está lá o nome dos membros, irmãos que já partiram para a glória, que já estão nos braços do Pai, outros que estão morando em outros locais. Então, como documento histórico também, serve muito. Nós iremos botar uma introdução, eu irei escrever essa semana, dizendo qual o objetivo daquelas assinaturas, fazendo referência a esse café, logo após o culto da ressurreição. E próximo domingo à noite, ceia do Senhor e cantata Maior Amor. Uma cantata que foi apresentada aqui na nossa igreja há 50 anos atrás. Mas com uma boa música, ela permanece e atravessa os anos, as décadas. É uma música assim muito bonita e muito tocante. Eu tenho certeza que será uma bênção a cantata com a ceia do Senhor. O tema da cantata é a ressurreição de Jesus, a cruz e a ressurreição. É uma cantata de Páscoa. Então será um domingo onde estaremos celebrando intensamente a Páscoa do Senhor. Então, nesse momento, ao som de uma música adequada ao piano, nós estaremos em atitude de oração, nos preparando para o culto dessa noite. Convido a todos que fiquem de pé e nós iremos ler Hebreus capítulo 2, 9. Eu irei ler e depois da minha leitura nós estaremos cantando o cântico Ajuntamento com um grupo de louvor. Diz assim o texto: Vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte.
sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Oremos. Pai nosso que estás no céu, Senhor amado, Tu que é o Senhor de toda a glória, Senhor da história, Criador dos céus e da terra, revelado em Jesus Cristo, dirigimos a Ti essa oração pedindo que nessa noite, nesse culto, Tu fales ao nosso coração. Recebe cada louvor, cada palavra, cada oração, como uma expressão sincera de gratidão por tudo aquilo que temos recebido das Tuas mãos, ó Pai. É o que nós Te pedimos e o fazemos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar e nesse momento nós ouviremos o louvor coral, ao único que é digno de receber, coro feminino.
nós estamos nesse mês, iniciamos domingo passado, o mês de missões, da campanha de missões mundiais aqui na nossa igreja, e nós teremos agora um momento missionário, como um momento do culto onde fazemos divulgação da obra missionária dos batistas em outros países. Eu queria chamar aqui a nossa irmã Liliana, do Ministério de Missões, e ela irá nos conduzir no momento missionário dessa noite. Boa noite a todos, graça e a paz. Até o pastor falou sobre, no início do culto, e iria ser apresentado o vídeo sobre as missões batistas. Não vai poder apresentar hoje, né, devido ao probleminha técnico, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Mas eu queria começar falando, quando se fala em missões mundiais, ou quando nós falamos somente em missões, nós sabemos que nós somos a grande comissão. Quando Jesus fala, lá em Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações, e nos dá aquela promessa maravilhosa, que é: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele está dizendo ali, e está nos convocando para essa comissão, para essa missão e essa ação da evangelização. Nós sabemos que existem algumas dificuldades, né, hoje em dia, que nessa missão mundial, por exemplo, a secularização na Europa, onde muitas igrejas se transformaram, por exemplo, em shoppings, e as 3 barreiras transculturais, né, que é a fé que eles professam, que esse povo professa, o idioma, que é a língua falada, e também a cultura. Então, essas barreiras, elas precisam ser ultrapassadas. E também não tem como falar em missões mundiais e não falar sobre a janela 1040. Às vezes a gente pode pensar, o que é isso? Mas alguns nunca ouviram falar sobre a janela 1040, e essa janela é o maior desafio de evangelização mundial. É aquele espaço onde estão o continente africano, a Ásia e também países do Oriente Médio, onde ali a acessibilidade é muito mais difícil, até por questões sociais. Por exemplo, na Indonésia, em média, existem 1000 idiomas, ou dialetos, ou línguas. Na Índia, a mesma questão. Então, é uma dificuldade, mas mesmo com essas dificuldades, irmãos, o Evangelho tem avançado. Nos últimos 50 anos, o Evangelho nunca havia crescido tanto. E o reino tem avançado para a honra e glória do Senhor. Como fala o nosso tema, né? O nosso tema que diz que é no poder do Espírito, vamos completar a missão. Só falando um breve testemunho de um pastor missionário, o qual eu conheci, brasileiro. E ele, uma certa feita, na Tailândia, ele conheceu um homem do norte da África, e ele adorava o Senhor, e ele era exagerado, e ele se prostrava, e ele se levantava. E o pastor falou, por que ele está fazendo isso? Por que ele adora o Senhor desse jeito tão extravagante? E aquilo foi dito a ele, que este homem adorava o Senhor em buracos, no fundo do deserto, no norte da África. Então, ali, ele estava se sentindo livre. Logicamente que aqui no Brasil nós temos uma intolerância ou outra religiosa, mas nada se compara com esse avanço, com essa dificuldade das missões mundiais. E quando Jesus fala para os seus discípulos, né, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando ele dá essa missão, os discípulos não foram, não, eles ficaram lá. Não obedeceram a Jesus. Mas aí, Jesus estrategicamente permite aquela perseguição religiosa, e então os discípulos cumprem a missão. E é assim conosco também. Nós estamos aqui para cumprir a missão. E quando Jesus diz que Ele é o Rei das Nações, não é só uma frase bonita, não.
É porque naquele grande dia, diante do Cordeiro, haverá gente de toda tribo, língua, povo e nação. E Deus conta comigo e com você. Aí depois de tudo isso a gente pensa assim, mas como? Que dificuldade, é tão longe, é tão difícil. Mas Ele conta assim, indo, orando e contribuindo. Essa é a nossa tarefa, é a tarefa da Igreja do Senhor. Amém? Nós vamos ler agora, pastor, a divisa, que é Atos 1:8, se puder projetar, e nós vamos ler juntos, toda a igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Vamos orar? Oremos. Santo e maravilhoso Deus, obrigada, Pai, porque nós podemos falar do Teu Evangelho, porque nós estamos num país que, mesmo existindo algum tipo de intolerância, ainda somos livres, Senhor, para falar, para avançar com a Tua missão. Te apresentamos esta noite os nossos corações, Senhor. Que missões possam arder em nossos corações, que nós possamos amar missões, que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos contribuir, que nós possamos orar, que nós possamos ir e que nós possamos alcançar o máximo de vidas possíveis para que a Tua obra seja completada. Te pedimos também por aqueles missionários, Senhor, que estão lá no campo, que estão em países difíceis, que estão em locais onde às vezes é complicado a evangelização, mas Tu estás com eles, Pai. Tu estás conosco no poder do Teu Espírito. Nós cremos, Senhor, que essa obra vai ser completada. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Obrigada, pastor. Vamos cantar, então, a música de missões. É a primeira vez que nós vamos cantar aqui na igreja. O irmão poderá acompanhar na projeção. E o título é Vem Espírito de Deus. Vem e sopra sobre nós com o Teu poder. Declaramos a uma voz, faz em nós o Teu querer. Vem e sopra sobre nós, derrama o Teu amor. Que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o Teu reino venha sobre nós. Toda a igreja? Vem e sopra sobre nós, derrama o Teu amor. Que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o Teu reino venha sobre nós. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o Teu reino venha sobre nós. Eu
quero te servir. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor. Restaura, transforma, e o teu reino venha sobre nós. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor. Restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Nós iremos agora, não é, depois do momento missionário, agradecemos ao Departamento de Missões, não é, pelas informações, pela palavra tão boa na pessoa da nossa irmã Liliane. Que Deus possa continuar abençoando as irmãs e os irmãos. Bem, nós, antes de ofertarmos, queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando nessa noite. Se as tivermos, eu queria começar aqui à minha esquerda, alguém que nessa noite está nos visitando. Há 2 pessoas, fiquem de pé, por favor. Isso. Receba o cumprimento da... Não, 4 pessoas, temos um casal lá atrás, e temos essas 2 jovens que nos visitam. Esse aperto de mão é um aperto de mão que vem da parte de toda a igreja. Temos uma senhora também, lá atrás, ela ficou em pé e sentou. Desculpe, eu a vi só agora, viu? Minhas desculpas. Que Deus possa abençoar a todos vocês. É uma alegria em tê-los aqui nessa noite, viu? Voltem sempre. Vocês receberam um cartãozinho que tem as informações das atividades da igreja. Sintam-se à vontade em participar aqui conosco. Deus abençoe vocês. Mais aqui ao centro, à minha esquerda, alguém. Na minha direita, aqui no centro. Aqui na extrema direita, alguém que nos visita. Na galeria. Então fica reforçada a palavra de boas-vindas a todos. Nesse momento, então, nós iremos cultuar com as nossas ofertas e dízimos.
nós orarmos, eu queria só comentar um pouco o hino que nós cantamos. Nós estamos no mês da Páscoa e temos refletido sobre a cruz de Cristo. E quando a gente olha para a cruz, a Bíblia nos aponta vários significados da cruz. A cruz significa serviço. Jesus, ele tornou-se homem comum de nós para servir e amar e morrer na cruz por amor aos seres humanos. A cruz nos fala também do compromisso, porque antes de ser crucificado, Jesus foi ameaçado de todas as maneiras, por Herodes, pelos fariseus, e nunca retrocedeu. Foi fiel até a morte, diz a palavra, e morte de cruz. A cruz aponta compromisso. Mas a cruz também ela nos fala da comunhão. Nós somos irmãos em Cristo, como vimos domingo passado, porque a cruz nos iguala. A cruz promove a justiça. Todos somos pecadores. Nivela a todos, alcançados pela graça de Deus. Diante da cruz, não tem nenhum VIP espiritual diante de Deus. Todos somos pecadores, alcançados pela misericórdia e a graça de Deus. A cruz fala do perdão dos pecados, como nós pregamos domingo passado à noite. Portanto, um hino como esse, quando ele diz assim: sim na cruz, sempre me glorio. Quem esperava naquela época um Jesus para impor um poder, para assumir o trono romano e impor à força a sua mensagem, se decepcionou, porque o Messias foi o Messias da cruz. E Paulo diz: a cruz é loucura para aqueles que não a entendem, para os gregos, para os judeus. Então esse hino ele deve nos falar muito, até o próximo domingo, quando nós estaremos celebrando a ressurreição. Só houve ressurreição porque houve a morte, a entrega de Jesus sacrificial pelos nossos pecados. E nós iremos ler, não é dirigido pela irmã Niede agora, Lucas 19, 28 a 40, que fala quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. Triunfalmente entre aspas, né? Num burrinho lá. Ele entra em Jerusalém. E o que me chama a atenção nesse texto, todo mundo ficou alegre. A festa era uma só, menos algumas pessoas que não conseguiam se alegrar com a mensagem da graça. Vamos ler e vamos detectar quais eram essas pessoas. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que o estão desamarrando? Digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como eles tinham dito. Quando estava desamarrando o jumentinho, seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus. Lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão, os discípulos, começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreenda os teus discípulos.
Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento. O texto que nós lemos, eu fico pensando naquelas pessoas que receberam Jesus na entrada em Jerusalém, a mulher adúltera que seria apedrejada. Fico pensando em Zaqueu. Certamente muitos que foram alcançados pela graça de Deus que Jesus demonstrou enquanto no seu ministério, estavam ali, celebrando, mas só os fariseus ficaram tristes. Eles não conseguiam se alegrar com a misericórdia de Deus. Mas nós vamos nos alegrar com a graça, com a misericórdia de Deus, porque somente por ela, como nós vimos domingo passado, é que nós somos salvos e ficamos de pé, com a cabeça erguida diante de Deus, só pela graça dele. Vamos cantar alegremente, Hosana. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Amém. Irmãos, podem se assentar e nós acompanharemos agora a leitura bíblica que será feita pela irmã Niédia do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos 17 a 28. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês? Pelo contrário,
Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém. Vamos cantar agora o hino Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir às duras provas que possam vir. Cantemos. Inspirado por esse hino que nós estaremos agora, tendo um espaço do culto de oração para confissão, intercessão e gratidão. Nós lembramos do nosso querido irmão Jandir Arruda, não o pastor da nossa igreja auxiliar, que é filho, né? É o Jandir pai, o pai do pastor Jandir, que encontra-se internado na UTI, do Hospital Português, é isso, Rodrigo? Do Hospital Português, e ele teve uma melhora muito significativa, deixou a todos animados, mas aí veio, complicações vieram, e ele está na UTI num estado bem delicado. A família Arruda está em oração, está com aquele sentimento que todos nós já conhecemos, não é? De quem passa por um momento como esse. Vamos estar lembrando dessa amada família e do nosso querido irmão Jandir Arruda. É um momento também para a confissão de pecados, como nós cantamos aqui. Nós queremos ter mais santidade na vida. Nós queremos ter uma vida santa, assim como foi a santidade de Jesus Cristo. Nós queremos vencer as nossas fraquezas. É bem verdade que às vezes não conseguimos. Mas o grande mal, não é, do cristão, do seguidor de Jesus, é se acomodar no seu pecado. Se acomodar na sua fraqueza. A igreja é um espaço quando nós refletimos sobre isso. É como eu digo aqui, ó. Seria muito bom que as pessoas reconhecessem as suas culpas e os seus pecados. Hoje se transfere muito. Então é um momento também quando nós vamos colocar isso diante de Deus, pedir o seu perdão e a sua orientação para a nossa vida. Vamos estar em oração agora.
Pai nosso que estás no céu, Senhor amado, nós queremos iniciar essa oração pedindo que o Teu Espírito ilumine o nosso coração e mostra se há em nós algum caminho mau. E nos ajude, ó Pai, a corrigir aquele caminho que nós estamos trilhando, um caminho que não está alinhado com a Tua vontade, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a superar as nossas fraquezas, para que possamos a cada dia ser mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Queremos nesse momento lembrar de maneira muito contrita e muito intensa do nosso querido irmão Jandir, que se encontra internado agora no Hospital Português, numa situação difícil, que mexe com toda a família e que mexe também com o nosso coração. Ser presente ao lado do Teu servo, naquele leito de dor, ser para ele paz, consolo, e nós estamos descansados na Tua vontade, sabendo que Tu conduz todas as coisas, ó Pai. Abençoa os seus familiares, que nesse momento também enfrentam essa situação. Abençoa a todos os enfermos, aos irmãos enlutados, e recebe, ó Pai, a nossa gratidão pela Tua presença em nossa vida, a cada momento. É o que nós Te pedimos e agradecemos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento nós ouviremos agora uma música inspirativa com coro feminino. Posso confiar.
Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, capítulo 12, a partir do verso 12. E nós estamos pensando já há alguns domingos sobre a cruz de Cristo, suas implicações para a vida da igreja, para a nossa vida como cristãos. E hoje refletiremos sobre a cruz de Cristo e a unidade da igreja. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um corpo só. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça, ela não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muita honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Que Deus aplique a palavra lida ao nosso coração, meus irmãos, é minha oração. Amém. Queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, muito conhecido, ele utiliza o corpo humano como uma metáfora para falar da igreja. E a ideia de Paulo é mais ou menos assim: do mesmo modo que existem no corpo humano diferentes membros e órgãos, com características distintas, mas que apesar de todas as diferenças, eles trabalham de maneira harmoniosa para proveito do corpo, assim também é na igreja. Nesse momento, eu estou falando para os irmãos, o meu cérebro, juntamente com as minhas cordas vocais, com as minhas mãos, com a minha expressão facial, todos cooperam de maneira harmoniosa e unida para que o propósito de compartilhar a palavra de Deus seja alcançado. E Paulo diz, assim é com a igreja. São pessoas diferentes, com dons e talentos os mais diversos, que assim como os órgãos do corpo humano, eles agem por meio de uma cooperação mútua, com um grande propósito: anunciar o amor de Deus em Cristo Jesus, revelado na cruz para perdão dos nossos pecados. Mas, meus irmãos, no contexto geral da pregação de Paulo, não se trata apenas de termos dons e talentos e funções diferentes dentro do corpo. Não se trata apenas disso. Funções diferentes, dons diferentes que cada um de nós temos aqui na igreja, e todos são importantes para a harmonia da igreja alcançar o seu objetivo. Não se trata apenas disso. Mas a preocupação de Paulo, meus irmãos, tem a ver também com o fato de que nós somos pessoas diferentes, convivendo
no mesmo espaço. Nós somos pessoas que nascemos com a constituição genética e certos condicionamentos diferentes. Nós somos pessoas que temos vivências educacionais, desde a infância, as mais distintas. As nossas educações não foram as mesmas. O meu problema é diferente do seu problema. Os nossos problemas que enfrentamos na vida são diferentes. Os livros que eu li e que ajudaram a me formar são diferentes dos livros que você leu ao longo da sua vida e que lhe formaram. Nós somos diversos como pessoas. São pessoas uma grande diversidade. Mas Paulo diz que nós estamos juntos pela cruz de Cristo. E essa grande diversidade que é a igreja, de pessoas que são diferentes em vários aspectos, ela é unida pela cruz de Cristo. Há um texto do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 3, versos 26 a 29, que isso fica claro. O apóstolo Paulo diz assim, escutem, todos vocês são filhos de Deus. Como? Mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo foram revestidos. E Paulo continua, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem e nem mulher, pois todos, judeu, grego, escravo, livre, homem e mulher, são um só em Cristo Jesus. Essa palavra de Paulo fundamenta o que eu disse antes. A preocupação de Paulo com o corpo não é só harmonizar funções diferentes, espaço para que todos os dons sejam exercidos, mas é criar um espaço de acolhimento e de convivência para as pessoas que são diferentes. E Paulo diz, olha, na igreja nós vamos ter escravos e livres, homens, mulheres, vamos ter judeus e vamos ter gentios, mas todos são um só. Portanto, a fé em Jesus Cristo, a fé na cruz de Cristo, para Paulo, faz de pessoas diferentes, o judeu e o grego. Meus irmãos, a mentalidade de um homem judeu era muito diferente da mentalidade de um homem grego. Muito. Com certeza, um homem judeu naquela época devia dizer, esse aí é grego. Já sei como é, nem me venha. Eu já conheço de longe como o grego pensa. E o grego devia dizer, lá vem o judeu. Estou aqui na minha vida, calminho. Esse cara tem que chegar na igreja agora. Logo um judeu. Portanto, essas pessoas de mentalidade diferente, Paulo diz, na cruz de Cristo são feitos um corpo só. Na cruz de Cristo, os diversos são feitos um só. Meus irmãos, cada um de nós aqui nessa noite, temos dentro de nós uma visão de mundo, e que nós damos como certa. Isso é natural. O que nós não podemos deixar, à luz da Bíblia Sagrada, é que a nossa percepção do mundo, o modo como nós lemos o mundo, seja empecilho, seja obstáculo para que pessoas diferentes queiram seguir a cruz mediante a fé em Jesus. Aí você fala assim, pastor, mas essa pessoa que chegou agora na igreja pensa muito diferente, ela precisa ser transformada, ela tem muitos pecados. Eu lhe respondo, todos nós precisamos ser transformados todos os dias da vida. Ou alguém aqui já está pronto? Alguém aqui já está pleno diante de Deus? Todos precisamos ser transformados todos os dias na vida. Vejam bem, nós acabamos de ver uma leitura projetada, onde os discípulos, Jesus vai ser crucificado, já tinham convivido com Jesus 3 anos, e eles estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus, pecando ali nas barbas de Jesus ali, tendo convivido com ele. Eles não estavam prontos e morreram sem estarem prontos completamente. Portanto, nós somos transformados, como diz Paulo, de glória em glória a cada dia.
Por isso, o primeiro alerta que nós tiramos das Escrituras Sagradas nessa noite, a partir da obra de Cristo na cruz do Calvário, é que a nossa percepção de mundo, ela não pode ser empecilho para que pessoas diferentes, que têm uma percepção diferente da minha, queiram seguir a cruz mediante a fé em Jesus. Quantas pessoas, eu imagino, é minha percepção, na época das eleições políticas, principalmente as presidenciais, a última que nós tivemos, e a próxima eu creio que não será diferente, de alguma maneira se sentiram escanteadas, talvez de algum lugar, por conta da sua percepção política do mundo, e alguém chegou e disse: olha, você não tem como ser um cristão. Colocou uma percepção de mundo como empecilho, quando Paulo diz lá em Gálatas: nós nos tornamos filhos de Deus mediante uma coisa só, a fé em Cristo Jesus. Mas Paulo continua, e ele diz no texto que nós lemos, que os membros, lá no verso 23, que aqueles membros que pensamos serem menos honrosos, nós devemos tratar na igreja com especial honra. Vejam que palavra. Isso me faz lembrar Romanos 14, quando Paulo, lá no versículo 1 ou 2, ele diz assim: acolham aquele que é fraco na fé, não para discutir opiniões. Meus irmãos, essa palavra do apóstolo Paulo abre os nossos olhos. A vida no corpo de Cristo, ela sempre deve nos conduzir a um cuidado especial para com aquele membro, aquele irmão que não está produzindo frutos, que Paulo chama aqui de fraco na fé. O julgamento simples, ele é muito fácil, mas Paulo nos chama a ter cuidado com aqueles membros que nós achamos menos honrosos. Devemos tratar com especial honra, o mesmo cuidado e a mesma paciência que nós encontramos descrita por Jesus Cristo em Lucas 13, versos de 6 a 9, na maravilhosa parábola da figueira. Se o irmão não lembra, eu vou lembrar, é rápida. Um dono de uma vinha tinha plantado lá uma figueira, e essa figueira desse dono estava 3 anos sem produzir fruto. Vejam que maravilha essa história, 3 anos. E o dono chegou e disse para o empregado: 3 anos sem produzir fruto, corta, joga fora. Aí o empregado chegou para o dono e disse: dá mais um tempo, tem paciência, deixa eu adubar, deixa eu cuidar, volta no próximo ano. Esse cuidado, essa paciência para com aqueles que por alguma circunstância enfrentam um momento e sentem-se enfraquecidos na fé, sentem-se menos honrados na igreja, esse cuidado desse empregado de dizer: tem paciência, dá mais um ano, volta daqui a um ano, não corta agora essa árvore não, ela vai produzir fruto, vamos cuidar dela, tem esperança, meu Senhor, ela vai, volte daqui a um ano. Esse cuidado nós devemos ter. É tão fácil excluir as pessoas do corpo de Cristo, é tão fácil cortar, é o mais fácil, cortar a árvore que não está dando fruto, jogar fora, queimar. É bem verdade que nós devemos ter zelo pela igreja. Eu, como pastor, os irmãos, nós devemos cuidar do nosso comportamento, deve ser um bom testemunho, nós devemos ter esse zelo. A Bíblia nos orienta assim, mas escute bem, o zelo não pode se transformar em motivo de excluir as pessoas da comunidade. Só deve haver exclusão do corpo de Cristo se o indivíduo, de maneira deliberada e consciente, rejeitar a cruz de Cristo. Eu não quero a cruz, eu não quero Cristo, pronto. Mas fora isso, nós temos que dizer como aquele homem: volta daqui a um ano, por favor, tem misericórdia, não corta, eu vou cuidar, vai dar fruto. Mas finalmente Paulo continua, e ele nos lembra que
A dor e a alegria no corpo de Cristo, ela é solidária a todos. Paulo fala assim: quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Aqui Paulo é muito simples e direto. Ele chama a nossa atenção que nós aceitamos, nós acolhemos o outro como irmão, mas não pode ser protocolar. Isso acontece comigo que sou pastor, não é? Às vezes a aceitação é muito protocolar, fica-se indiferente. Paulo diz: não, esse acolhimento ele deve ser cheio de empatia. Se um membro sofre, todos devem sofrer com ele. Como diz Paulo aos Gálatas: levai as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Não é à toa que Jesus disse: nisto o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Meus irmãos, a igreja é o lugar do acolhimento de todos. Mesmo aqueles que enfrentam os problemas mais sérios, eles devem ser ajudados a superá-los aqui na comunidade. Nós não devemos nunca cortar a árvore e jogar fora. Nós devemos pedir a Deus: tenha misericórdia, Senhor, deixe que nós vamos cuidar, vamos botar adubo e essa árvore vai dar fruto. A nossa pressa nunca deve ser para excluir ninguém, mas sempre incluir e ajudar. Ah, pastor, mas dá trabalho. Isso, dá trabalho, mas isso é a igreja, isso é o corpo. Foi isso que a cruz implicou na vida prática da igreja. Concluindo, eu diria o que falei domingo passado e repeti hoje: a cruz nos iguala. Todos somos pecadores, salvos pela graça e misericórdia de Deus. Nesse sentido, a cruz nos nivela, ela faz justiça e nos torna uma diversidade de pessoas que é unida pela cruz. Aqui nessa noite, na nossa igreja, cada um com as suas lutas interiores, cada um com as suas dores e alegrias, cada um com suas dúvidas e certezas, mas todos sustentados pela fé na obra de Cristo na cruz do Calvário, procurando com a ajuda do Espírito Santo, procurando com a ajuda da comunidade, ter uma santidade e ser santo como Jesus o foi, vivendo em corpo, levantando e corrigindo os caídos e exercendo graça e misericórdia sempre com o nosso irmão. Isso é ser um corpo que reconhece que foi alcançado pela misericórdia e pela cruz. Meus irmãos, nessa semana, quando nós iremos pensar na crucificação de Cristo, sua morte e ressurreição, e celebrar a ressurreição no domingo, nesse momento que estamos vivendo 60 anos como igreja, pensemos nessa implicação da cruz. Somos todos membros de um mesmo corpo, pessoas as mais diferentes. Cada um aqui tem uma luta interior que só ele mesmo sabe. Cada um aqui. E a igreja é para ajudar a que cada um supere e possa caminhar sempre vitorioso na presença do Senhor até o dia quando verá face a face. Sejamos essa comunidade. É a minha oração. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento. Irmão Mazinho, vou lhe dar um desafio agora. Mazinho está aí? Para Rodrigo desenrola, a turma desenrola. Sei que foi pago um alto preço para que comigo fosse um, meu irmão. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, não é? Que seguiremos unidos como um corpo de Cristo que não corta a árvore, mas que cuida dela. Vamos cantar esse hino e assim estaremos encerrando o culto dessa noite. Vamos cantar uma vez só. Sei que foi pago um alto preço.
sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Eu irei orar, darei a bênção apostólica. Nós nos assentaremos e teremos o pós-lúdio instrumental. O irmão Armindo, eu acho que é no piano. E depois estaremos indo nos confraternizar na cantina, não é? Você nunca foi na cantina? Eu faço o convite. Vamos para a cantina. É uma bênção, uma conversa, um bate-papo e uma boa comida, sempre é. Tá bom? Darei a bênção apostólica, nos sentaremos e ouviremos a música instrumental. E agora, ó Pai, que o teu amor, que a tua graça e que as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar.